all you gossip lovers. I bet you know the most shocking news of the week. That's right, Taylor Swift, your favorite pop star, is engaged. I repeat, she's engaged. What is this engagement ring? Rapaz... Não, peraí, não. Que anel de noivado é esse, meu irmão? Deus do céu, que pedra gigante. Mano, sabe o que eu faria com um anel desse? Você é louco, eu ia vender a pedra, ia pra praia, ia abrir uma barraca de açaí e nunca mais eu trabalhava na vida. Você é louco? O tamanho dessa bagaça, véi. Caraca. Hey there, my polyglot capybara, how's it going? I hope you're doing great, because I am. And now, before we get into the real stuff, I know what you're thinking. Isn't this an all Portuguese channel? Well, you got me. Okay, this is a bold experiment. Just me seeing if I can still speak English. It's a little rusty, so bear with me. I'll be switching back to our favorite language very soon. So, for those who stumbled upon this video, I'm Tay, and here we learn Portuguese in a Brazilian fun way. As you saw in the beginning, today we're going to talk about Taylor Swift's engagement. Because between us, everyone loves some gossip, right? And we're going to take advantage of this delicious gossip to learn a lot of vocabulary about love, relationships, marriage em português. Bora lá? A notícia chegou e boom! A internet explodiu. E a gente que não é bobo nem nada vai surfar nessa onda. Vamos começar do começo. Do começo mesmo, tipo do Era Uma Vez. E o primeiro passo é namorar. Opa, calma aí, Thay. Calma aí que namorar não é o primeiro passo no Brasil. Existe uma fase muito importante e confusa para quem é de fora. A gente chama de ficar. Ficar é o verbo que a gente usa para quando duas pessoas se beijam, saem juntas, mas não são oficialmente um casal. É a fase de se conhecer, sem compromisso, sem cobranças. É como se fosse um teste. Por exemplo, eu fiquei com uma mina muito engraçada na festa. Eles estão ficando faz um mês. E se o teste der certo, aí vem o próximo passo, namorar. Boa! E agora sim, namorar. O namoro é aquela fase fofa, né? O casal se abraça, assiste Netflix, briga porque não consegue decidir o que assistir e depois se beija. Alguns exemplos: eles namoram há 6 meses. Meu amigo tá namorando uma menina que fala 5 idiomas. E aí vem o próximo passo, ficar noivo ou ficar noiva. Quando alguém fica noivo ou noiva, é porque a pessoa foi pedida em casamento. E aí o noivo e a noiva se preparam para casar. E o casamento é uma festa, é um dia especial, me dá até emoção. A noiva se veste de branco, é a tradição, né? O branco simboliza a pureza, mas hoje em dia as noivas usam de tudo, até vermelho. E a igreja é linda, cheia de flores, o pastor e o padre falando coisas bonitas. E os noivos também escolhem as músicas que marcaram a história deles, além da marcha nupcial, que é aquela música muito famosa de casamento. E aí depois da cerimônia vem a festa, o baile de casamento, onde os convidados dançam, comem, comemoram a união dos recém-casados. E a gente fica lá no salão de festa, esperando a hora da noiva jogar o buquê. Tá, você nem falou de noivado, cara. Ah, é, o noivado. Cacilda. Acho que eu me empolguei. Enfim, o casamento é depois. Antes do casamento vem essa parte muito bonita que é o pedido, que foi o que aconteceu com a Taylor e o Travis nessa última semana, em que ela foi pedida em casamento. Por que eu tô feliz por ela, hein? Ela é bilionária, eu tenho porra nenhuma. Tem um Travis aí pra mim, não. Então, repetindo, quando alguém fica noivo ou noiva é porque ela foi pedida em casamento. Meu amor, você sabe que eu te amo, que eu quero ficar com você pra sempre. Você quer casar comigo? Sim, 1000 vezes sim. Ai, meu Deus, eu te amo tanto, Roberto. Depois desse momento clichê, ela diz sim e ele coloca um anel no dedo dela. É a aliança de noivado. Oh, é o dia mais feliz da minha vida.
Olha isso! A minha aliança de rubi azul. Tô achando que eu me meti numa fria. Pronto, agora que a gente já falou do pedido e da minha pequena divagação sobre casamento, vamos voltar para o que acontece quando eles estão noivos. Eles precisam planejar o casamento. E o planejamento de um casamento é uma loucura. Tem que escolher o lugar, o vestido da noiva, a música, a comida. A gente já ouviu por aí que os noivos brigam muito nessa parte. Normal, né? Casal que não briga é casal sem sal. Mas depois de todo o estresse vem a melhor parte: a lua de mel. Ah, no Brasil, os casamentos também têm algumas tradições um pouco engraçadas. A gente joga arroz nos noivos quando eles saem da igreja. Eu acho que tem alguns outros países que fazem isso também. Me fala se isso acontece no seu país. É um tipo de chuva de arroz para dar sorte. Não sei se vocês jogam arroz aí no seu país, mas aqui a gente sempre faz isso. É um desperdício de arroz, né? Convenhamos. E quando o noivo beija a noiva, todo mundo grita de alegria pelos recém-casados. Uma última expressão bem legal é shippar. É uma expressão que a gente usa para desejar que um casal fique junto. Por exemplo, na minha época de escola, eu shippava meus professores. Eu desejava que a minha professora de literatura se casasse com o meu professor de educação física. E foi o que aconteceu com a Taylor e o Travis. Pelo menos foi o que eles colocaram na legenda da foto do Instagram. E para fechar o vídeo, só mais uma curiosidade. Você sabia que o português é a segunda língua mais romântica do mundo, perdendo só pro francês? Sabia? Sabia? Eu também não. If you liked this video, don't forget to hit the like button, as that helps the channel a lot. And if you don't want to miss the next videos, subscribe to the channel, turn on the bell, and all that usual blah blah blah. Oh, and of course, tell me in the comments what is your favorite Taylor Swift song. Maybe we can learn some expressions from her songs in Portuguese. Thank you for watching and see you next time. Valeu!